glórias, honras e louvores sejam dados a Deus Criador em nome do Senhor Jesus. Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir. Eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes e nós vamos ministrar nessa noite sobre o tema Não se engane. Amado, não se engane. Deus vai punir cada ser humano no inferno e no lago de fogo. Deus é rei, Deus é monarca. A palavra de um rei, ela não pode voltar vazia. Ela precisa se cumprir, uma vez que Deus disse: a alma que pecar no céu, essa morrerá. Realmente a alma que pecou no céu morreu. E nós vamos usar alguns versículos da palavra de Deus. O primeiro é Isaías 66, 24. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim. Deus falando, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Isaías 66, 24. O outro versículo se encontra em Marcos 49, 44 e 49. Diz assim: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, ou se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o. Melhor é entrares coxo na vida, está te dando um alerta, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ou se o teu olho te fizer tropeçar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo. Marcos 9, 44 a 49. O outro versículo é Isaías 66, 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Palavra do Senhor em Isaías 66, 16. Naquele dia, diz o Senhor, castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isaías 27, 1. Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir. Eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Paz seja com todos, multiplicada da parte de Deus Criador, em nome do Senhor Jesus. Doutores e doutoras, são palavras duras, palavras difíceis da palavra de Deus que vão se cumprir. Como eu disse num outro dia, o versículo que dominava o céu, todo o céu, era: a alma que pecar, essa morrerá. E esse versículo, ele se concretizou no dia que nós pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, morreu, não teve? Deus julgou e morreu. O Espírito Santo e o Senhor Jesus assumiu todos os riscos desse plano de salvação. Deus os ajudou a tentarem nos salvar, buscar e salvar o que se havia perdido.
Estamos aqui na terra. Cada alma que condenada e morta recebeu 70 anos de vida, Salmos 90:10, um corpo e um espírito emprestado, Eclesiastes 12:7. Estamos restritos na terra, no mundo, Salmos 115:16. Os céus são do Senhor, a terra, porém, Ele deu aos homens, para que os homens tenham essa experiência de resolver os seus problemas. Voltar a crer, se arrepender e nascer de novo é a condição que Deus dá para aqueles que querem escapar desses terríveis sofrimentos. Mas, Silvanir, por quê? Simples. Pecado de desobediência, formação de quadrilha e rebeldia contra Deus Criador. Então o Espírito Santo e o Senhor Jesus, eles fizeram uma tentativa de nos salvar. Estamos aqui com essa maior, melhor e única oportunidade de salvação. Então, Deus Criador é santo, é soberano, Deus Criador é rei. Uma vez que um rei fala, nada, nem ninguém pode revogar a palavra de um rei. Todos que estudam sabem disso. Um rei determinou alguma coisa, aquilo vai se cumprir. Porque é rei, a palavra de um rei, um monarca, não pode voltar atrás, não pode. Ele falou, se ele falou que quem roubou vai morrer, o filho dele roubou e morrer, vai ter que morrer, por causa que a palavra dele não pode voltar atrás. A palavra de um rei, ela não pode ser revogada. E Deus, ele obedece a esse princípio. O que aconteceu no céu conosco é muito importante que cada ser humano entenda isso. Tudo foi feito por Ele, por Deus Criador, para Ele, para Deus Criador, e nele, em Deus Criador. Colossenses 1:16 e João 1:1-3. Tudo foi feito para resolver um problema dele. Os céus e a terra, o corpo materializado, a palavra materializada. Deus está dando a oportunidade de cada ser humano na terra, toda a humanidade no mundo, resolver o seu problema. E nada do que foi feito sem Ele. Nada. Deus Criador, ao preparar o PCE, Plano de Controle de Emergência de Salvação da alma do ser humano, antes da fundação do mundo. Isso está registrado em Mateus 25:34, 1 Pedro 1:20, Apocalipse 13:8, Efésios 1:4. Ele pensou em tudo. Pensou no lugar onde plantar o trigo. Pensou no lugar onde colocar o trigo depois de colhido, depois da colheita, e o lugar onde queimar a palha, o lixo. Presta atenção. Mateus 3:12. Mas antes de tudo, antes de condenar, de matar definitivamente, antes de executar a condenação e a morte, que está escrito em Marcos 16:16 e João 3:18, ele quer dar mais uma chance a cada ser humano que está na terra, a toda a humanidade no mundo, que compõe a terça parte do céu. Ok? Ele quer esgotar todas as possibilidades até as últimas instâncias. O ser humano vai deixar de existir para Deus Criador para sempre. Para sempre.
Ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai espernear e Deus não o ouvirá. Hoje Deus ouve você e Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Mas a partir do momento que você entrar no inferno, Deus não terá mais misericórdia. Acabou o tempo da graça. Acabou o dia aceitável. Acabou o dia da salvação. Os anjos, eles descobriram o que ia nos acontecer lá em Ezequiel 28, 19, 27, 35 a 36. E eles foram nesse lugar, o inferno, e eles sabem como é lá. Ele preparou um lugar antes da fundação do mundo para dar a essas almas essa oportunidade que é a terra. No princípio de tudo, se houve um princípio de tudo, foi espiritual, porque Deus é espírito. Ele criou os céus e a terra antes de criar tudo. No princípio de tudo, antes mesmo de condenar, antes de matar a terça parte do céu, que se rebelou contra ele. Ele está avisando que vai punir os desobedientes, os formadores de quadrilha e rebeldes, antes de condenar definitivamente e matar eternamente a alma vai deixar de existir para Deus Criador. Você vai clamar, você vai pedir, mas não será ouvido. Então nós estamos aqui para dar esse alerta de que o dia do juízo vai chegar na tua vida, mesmo que você morra hoje. No dia que você acordar para a vida eterna, você vai passar pelo dia do juízo. Ele está dando mais uma chance a cada ser humano que está na terra, a toda a humanidade no mundo, a maior, melhor e única oportunidade. E para cada alma voltar a crer em sua palavra, porque só poderá desviar quem deixar de crer na palavra de Deus Criador. E o primeiro passo para o desvio, para a desobediência, a formação de quadrilha, a rebeldia, é o deixar de crer na palavra dele. Por isso, o primeiro passo é voltar a crer na palavra de Deus Criador. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, para começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Se quiser aproveitar essa maior, melhor e única oportunidade, ok? Então isso é um direito seu, de crer ou não crer. Se quiser aproveitar essa oportunidade, melhor. Se não quiser, nós estamos aqui só para falar. Então, dada por Deus Criador, ainda há lugar, ainda há tempo, amados. Então nós estamos aqui para dizer para você que ainda há tempo, ainda há lugar. O Senhor Jesus vai preparar para nós lugar, a maior, melhor e única oportunidade. Eu disse a única oportunidade está sendo dada a cada ser humano que está na terra. Essa oportunidade será dada a cada ser humano na terra, a toda a humanidade que está no mundo. A desigualdade na terra, no mundo, pode ser social, pode ser material, mas nunca espiritual. Você pode falar que você tem: eu nasci pobre, eu nasci faltando um braço, né? Material, social, mas espiritual não. Cada ser humano que está na terra, toda a humanidade que está no mundo recebeu de igual modo as mesmas oportunidades e as mesmas condições. Não tem como você reclamar do seu vizinho que ele não recebeu a mesma oportunidade que você. Ele recebeu igual. Cada ser humano que está na terra,
toda a humanidade. Todos receberam de igual modo as mesmas oportunidades e os sofrimentos, e todos aqueles que não voltarem a crer na palavra de Deus, não se arrependerem, não de seus pecados, crimes de desobediência, formação de quadrilha, e não nascerem de novo para começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quem não se aproveitar, essa é a maior, melhor e única oportunidade que Deus Criador está lhe dando. Não tem como, né? Então, é muito importante que nós saibamos o que nos aguarda. Eu acredito que nós estamos falando com pessoas inteligentes. Quem não se aproveitar dessa grande oportunidade dada por Deus Criador, porque Deus Criador vai punir, vai condenar ao inferno e ao lago de fogo as almas que não voltarem a crer em sua palavra. Isso com toda certeza. Aquelas que não se arrependerem de seus pecados, crimes de desobediência, formação de quadrilha e rebeldia, e não nascerem de novo, porque não quiseram voltar a viver uma nova vida em Cristo Jesus. E os sofrimentos que cada alma do ser humano será submetido após a sua morte será terrível. O inferno é terrível. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao arrependimento. E esse sofrimento será terrível e eterno, para sempre. Nunca vai acabar. Serão submetidos a sofrimento, tormentos eternos. A cadeia de Deus é o inferno, onde será colocado, onde ele vai prender as almas condenadas e mortas com o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Será o dia que Jesus falará: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi preparado por Deus. Sim, o inferno foi preparado por Deus Criador. Por mais que as pessoas não queiram acreditar, mas é a verdade. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Os homens não foi preparado para o homem, mas o homem vai para lá porque formou quadrilha junto com o diabo e seus anjos. Então, Deus é justo. É um lugar terrível, horrível. Como tudo que Deus Criador faz, ele faz bem feito. E nesse caso não será diferente. Imagine a punição que ele está preparando. Quero te perguntar isso. Imagina. Deus é perfeito em tudo que ele faz, né? Os céus, a terra, o sol, a lua, a chuva, tudo ele fez perfeito. Imagina a punição que ele preparou para aqueles que não voltarem a crer, não se arrepender e não nascer de novo. Para os desobedientes, para os formadores de quadrilhas, para os rebeldes que tentaram contra o seu reino, que ele construiu com suas próprias mãos, se uniram com Lúcifer e fizeram essa loucura no céu. Não é o diabo que vai te punir, aplicar as provações, não. Aplicar os sofrimentos em você e no diabo e em seus anjos é Deus Criador. Quem vai aplicar o sofrimento e o tormento em você, no diabo e nos seus anjos é Deus Criador. Então, é muito importante que você entenda isso. Nós não estamos brincando de ser crentes, não, aqui na Terra. Nós recebemos esta oportunidade e nós estamos aproveitando-a. Nós estamos diante de uma situação que nós sabemos que nós somos pecadores. No dia a dia nós conseguimos ver isso. Somos falhos, mentimos, enganamos, mas nós temos um advogado diante de Deus para confessar os nossos pecados.
Deus, ele fez uma coisa sabendo com quem que ele estava lidando. Ele sabe quem é o ser humano e o que o ser humano precisa. Então, quem vai aplicar os sofrimentos em você e no diabo e em seus anjos é Deus Criador. A partir do momento que Deus falar aquela frase: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, amados, eu não quero estar na pele daqueles que vão passar por essa experiência. Nós estamos tendo a maior, melhor e única oportunidade de voltar a crer, se arrepender e nascer de novo. Então, quem vai aplicar é Deus Criador. Contra aqueles que tentaram contra o seu reino, contra o seu governo, contra o seu controle, que ele reina com mãos fortes e poderosas. E a sétima parte do céu que ficaram leais a ele está na expectativa. Então imagina, você tem a sétima parte do céu que ficou ao seu lado. Se Deus não fizer nada com a terça parte do céu que fez essas loucuras, você imagina o que vai acontecer. Ah, Deus é frouxo, não é isso? Nós podemos fazer o que quiser do céu, que ele não vai fazer nada. Então isso vai ficar de exemplo. Presta atenção, amados e queridos. Isso vai ficar de exemplo para a sétima parte do céu não querer pecar mais, nunca mais. E aqueles que voltaram a crer, se arrepender e nascer de novo, verão essas coisas para temer. Porque o sofrimento da terça parte do céu no inferno vai servir de exemplo para todo o céu. Imagina. Eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhuma dúvida. Ai, Silvanir, mas o que foi que eu fiz? É simples. Você tentou contra o reino de Deus, destruir o reino dele, que ele construiu com as próprias mãos dele. Talvez você não se lembre, mas por que você está aqui? Em dor, sofrimento, presta atenção. Então, é muito importante que nós sejamos inteligentes e aproveitamos essa maior, melhor e única oportunidade que Deus preparou para nós. Só para avaliar, veja as punições que ele mandou sobre Davi, que fez a contagem. Essas almas serão submetidas a sofrimento eterno por seus pecados, crimes de desobediência, formação de quadrilha e rebeldia praticados contra seu Criador. E não adianta negar ou tentar escapar para outros deuses. Deus Criador tem como pena eterna condenação e morte eterna dentro do inferno, e o inferno será lançado dentro do lago de fogo eternamente para sempre. É disso que o Senhor Jesus quer te livrar, quer te salvar, quer te libertar de cair dentro do inferno, dentro do lago de fogo e enxofre. E se você acha que vai conseguir escapar dessa condenação e dessa morte eterna, a prova é que você não consegue fugir da terra. Eu vou conseguir escapar. Tenta sair da terra de um outro jeito, a não ser pela morte. Tenta fugir do mundo, se você conseguir. Eu aplaudo você. Se você acha que vai conseguir escapar dessa condenação e morte eterna, buscando outros deuses, ela pode ficar pior. Se você acha que vai conseguir escapar dessa condenação e morte eterna, não acreditando em Deus Criador, ela pode ficar pior ainda. A terra, o mundo é a prova de fuga. Tenta escapar dessa. Um amigo me disse que é direito de todo preso tentar escapar de sua prisão. Então tente escapar dessa terra.
desse mundo que está vivendo hoje. Nada, nem ninguém vai escapar dessa condenação em morte eterna, se não voltar a crer, não se arrepender e não nascer de novo. Deus Criador não quer que nada nem ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Isso está escrito em 2 Pedro 3,9 e em 1 Timóteo 2,4. Vou repetir. Deus Criador não quer que ninguém se perca. Deus Criador quer que todos venham ao arrependimento. Olha, tanto que Ele fez. Ele deu a nós a oportunidade de nos defender do diabo e dos seus anjos que quer a nossa morte. Ele nos emprestou um corpo e um espírito para a nossa alma condenada e morta. Ele preparou a terra para que nós habitemos nela e conheçamos. Temos a oportunidade de experimentar a morte e a vida, a bênção e a maldição, a dor e a cura, o medo e a coragem. E escolha. Pare e escolha e decida. Então ele ativou alguns gatilhos mentais em você para que você tenha essa oportunidade de decidir. Ele não quer que você se perca. E ele ainda te dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas. Mas que todos venham ao arrependimento. Ele quer. Deus Criador não se meteu nesse plano de salvação. Não. Deus Criador nos mostra em sua palavra que o Senhor Jesus e o Espírito Santo assumiram todos os riscos desse plano de salvação. E o sacrifício do Cordeiro foi um plano elaborado por Deus Criador para proteger, salvar todo o céu. Mas Deus ele liberou esse projeto, esse plano, para o Senhor Jesus e o Espírito Santo usar para nós, a nosso favor aqui na terra. Porque nós não sabemos o que é sacrifício, não sabemos o que é cordeiro. E Deus materializou o sacrifício do cordeiro para que nos salvar. Então isso é tremendo. E só se você conseguir entender isso, você vai ver que o projeto de Deus é para não deixar ninguém se perder, mas buscar todos aqueles que estão perdidos na terra, no mundo. E o Senhor Jesus e o Espírito Santo assumiram todos os riscos mesmos, porque nós lemos lá em 2 Samuel 7,15, que Deus, quando ele prometeu para Davi, o filho de Davi, que reinaria eternamente, que é o Senhor Jesus, ele disse: se ele pecar, será castigado com castigo de homens. Então, nós podemos ver que houve riscos, tanto para ele como para o Espírito Santo. Deus tem todo o poder e autoridade que precisam. Deus disponibilizou para eles, para o Espírito Santo e para o Senhor Jesus, toda a autoridade, todo o poder que eles precisavam para nos salvar. Disponibilizou para mim e para você todo o poder e toda a autoridade que nós precisamos para vencer essas batalhas. Isso foi disponibilizado para cada ser humano que está na terra, para toda a humanidade que está no mundo. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Ele nos contou estratégias de guerra. O diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, procurando tragar-vos como um leão. Os dardos inflamados do diabo. Ele nos deu poder para nós usarmos o escudo da fé, para nos defendermos dos dardos inflamados do diabo. E ele avisou a Caim: o pecado jaz à porta, a ti convém dominá-lo. Ele nos deu poder para dominar sobre os nossos pecados. O pecado vai vir contra você, a vontade de matar o seu irmão vai vir em você, mas a ti convém dominá-lo. Então, amados, Deus é Criador, Ele está dando todo o suporte, né? Toda a ajuda necessária. Mas longe,
separado, porque Deus não habita onde há pecado. Ele mostrou isso em sua palavra, com o povo judeu, com a nação de Israel. Deus Criador precisa manter a lei e a ordem no céu com a 7ª parte do céu que ficaram leais a ele. Deus ele seria irresponsável se ele tivesse nos jogados na terra, no mundo, sem uma explicação, sem uma informação, sem uma orientação. Ele escolheu o povo judeu, a nação de Israel e suas nações vizinhas para nos falar, escrever e protagonizar os acontecimentos passados no céu, presentes na terra que nós estamos vivendo e o futuro no céu ou no inferno, para onde você for. Então a palavra de Deus é algo completo que nós precisamos nos ater, nós precisamos tentar entender o que está acontecendo. Deus Criador precisa manter essa lei e essa ordem no céu. O céu precisa continuar ser santo pelos séculos dos séculos. O céu precisa ser separado porque Deus é santo. Então, e ele rege com mão forte o céu e poderosa, o trono que ele construiu com suas próprias mãos. É a mesma coisa de um pai de família. Ele constrói uma casa e quando ele vê que o perigo que corre a sua casa, ele afasta o perigo para que a sua casa não seja destruída. Assim é Deus. Deus está afastando todo e qualquer perigo para não destruir o céu. Faz sentido, presta atenção. O trono que ele construiu com suas próprias mãos. E Deus Criador não vai deixar barato, não vai deixar de graça, não. Cada alma culpada e condenada e morta, que não voltou a crer, não se arrependeu e não nasceu de novo, vão para o inferno. Com todo o sofrimento eterno, com todo o sofrimento ministrado por Deus Criador, para que sirva de exemplo cada alma culpada, condenada e morta que não se aproveitou na terra, no mundo, para sair dessa condenação e morte eterna, que se meteram no céu, cada alma culpada, cada alma condenada que não se esforçou, sofrerá os danos da segunda morte. Apocalipse 21:8. Então, olha, amado, tá muito bem explicadinho aqui. Nós estamos falando até pausadamente, como Deus fez. Deus ele mandou a sua palavra para que você leia tudo isso. Ele fragmentou. Primeiro ele materializou a sua palavra. Depois ele fragmentou. Ele te deu para você em livros, em capítulos e em versículos, para que você tenha um melhor entendimento. Olha só. Ele fez uma papinha para você para colocar na tua boca. Veja bem, presta atenção. Ele materializou a palavra dele, ok? Os acontecimentos passados de Gênesis a Malaquias são acontecimentos para exemplo e para aviso nosso. Então ele fragmentou a sua palavra, ele materializou, fragmentou em livros, versículos, capítulos, para nosso melhor entendimento. Então eles serão submetidos ao sofrimento eterno no lugar que Deus Criador preparou para o diabo e seus anjos, que é o inferno. E o inferno, depois que receber todos os condenados e mortos, será lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19:20. Olha só, amados, é tremendo isso. Precisamos nos ater a esse acontecimento que vai mudar a vida de muita gente. Muita gente vai passar por este sofrimento, por esse tormento e não poderá sair de lá nunca mais. Deus Criador não terá dó, nem piedade desses condenados, desses rebeldes, desses formadores de quadrilhas. Por quê?
porque o Espírito Santo deixou a sua glória, está no nosso meio tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E eu acredito, eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito: as afrontas que o Espírito Santo tem passado na terra, no mundo, são muitas. Eu acredito. As afrontas que os seres humanos têm feito com o Senhor Jesus, as afrontas que eu vi com os meus olhos, que as pessoas têm feito com a palavra de Deus, são muitas. Então, Deus não vai deixar isso barato, não. Isso não vai ficar barato. O ser humano brinca com a palavra de Deus, brinca com o nome de Jesus, brinca. Tem muitos pregadores aí que estão brincando. Então, o cara paga aí para pessoa fazer um testemunho, contar um testemunho para ganhar seguidores, para ganhar dinheiro, para enganar os outros. Isso não vai ficar barato, querido. Isso não vai ficar barato, não. A pessoa está usando a palavra de Deus contra si mesmo. Ele está cavando a própria cova. O ser humano é louco. Ele pode brincar com o diabo, agora com Deus, brincar com Deus. Meu amigo, né? Então vamos lá. Deus Criador não terá dó nem piedade desses condenados, desses rebeldes, desses formadores de quadrilhas e rebeldes. E o ser humano só prova que é culpado, né? Você vê no dia a dia, eles estão forjando provas contra si mesmos. Só prova que eles são realmente culpados, sem dúvida nenhuma. Só prova que é mau, que não terá conserto, que só serão parados no inferno e no lago de fogo. E Deus Criador não tem dúvida de sua sentença eterna, não tem dúvida de sua condenação e morte eterna. Por isso todos serão lançados no inferno e no lago de fogo e enxofre, sofrimento preparado por Deus Criador, e que serão ministrados por Deus Criador. O diabo e seus anjos sofrerá junto com as almas condenadas e mortas os mesmos sofrimentos. Por isso eu acredito que somos culpados. Pecamos contra os céus e contra Deus Criador, sim, e não somos mais dignos de sermos chamados filhos de Deus Criador. Os sofrimentos serão compatíveis com o pecado, com o crime, com o mal, em conjuntos praticados no céu e na terra. Será juntado aos autos do processo, será cobrado na íntegra, será compatível com o pecado, com a quebra de confiança que nós exercemos, porque nós tínhamos um crédito de confiança de Deus. E se nós fizemos algo errado, quebramos essa confiança. E outra coisa, a palavra de Deus diz que o sangue de Abel vai ser cobrado. Ele disponibilizou Abel para que Abel morresse, para que nós saibamos o que é morte. Então até o sangue do justo Abel vai ser cobrado daqueles que forem parar no inferno. É um assunto bem complicado, né, amado? As criaturas que habitam o céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins e todos os seres viventes que habitam o céu, a sétima parte do céu, seres que ficaram leais a Deus Criador na grande rebelião, estão apavorados, assustados com o que aconteceu com Lúcifer e com seus anjos. A condenação eterna e a morte eterna da terça parte do céu, e o que poderá nos acontecer, e o lugar onde eles vão passar a eternidade em sofrimento e tormento eterno, porque eles sabem que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir.
Se ele falou, ele vai fazer. Estão atônitos com o veredito dado à terça parte do céu. Os anjos estão apavorados, eles sabem o que vai acontecer conosco. As almas que receberam emprestado um corpo e um espírito, mas estão condenadas e mortas, e que precisam sair dessa condenação e morte eterna, voltando a crer na palavra de Deus Criador, se arrepender de seus pecados, crimes de desobediência, formação de quadrilha e rebeldia, e nascerem de novo para começarem a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas o ser humano não está nem aí, está se divertindo até a morte, se esquecendo de seu Deus Criador e buscando a outros deuses. No inferno e no lago de fogo, dentro do lago de fogo, você vai deixar de existir eternamente, para sempre, para Deus Criador. Seu sofrimento será eterno e o seu tormento será eterno no inferno, para sempre no inferno, e o inferno no lago de fogo. Marcos 9, 42 a 50, Isaías 66, 24, Isaías 33, 14, Mateus 3, 12, Apocalipse 14, 10 e 11, Apocalipse 20, 10 e 15, Apocalipse 21, 8. Escrituras que você pode conferir-las lá. Seu sofrimento e tormento eterno não comoverá Deus Criador. Não comoverá. Como eu disse, existem coisas que nós estamos fazendo aqui na terra que está desagradando Deus Criador. E por esse motivo ele não vai voltar atrás. E tem a sétima parte do céu, seres que ficaram leais a ele, que precisam saber que ele é um Deus justo. Então, amados, as coisas corroboram. Todas as coisas estão cooperando para aqueles que vão para o inferno. Presta bastante atenção. E é isso que Deus Criador quer evitar, te dando essa maior, melhor e única oportunidade. Eu disse única oportunidade na terra, no mundo. Oportunidade de voltar a crer na sua palavra, se arrepender de seus pecados, crimes de desobediência, formação de quadrilha e rebeldia, e nascer de novo para começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus, para provar que você merece o céu de novo. Você não vai alcançar o céu pelas suas obras, não, porque tudo é pela graça. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus para você. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus.